A paz do Senhor, juventude de Deus. Estamos aqui com muita alegria e gratidão a Deus no domingo de manhã, dia 9 de agosto de 2020, para estudar mais uma preciosa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista desse trimestre que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Graças a Deus, glorificamos ao Senhor pelos nossos irmãos da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem preparado este material maravilhoso, que tem muito edificado e exortado as nossas vidas. Quero dar boas-vindas a cada um de vocês, jovens, nossos convidados, familiares que estão participando da nossa EBD, que vocês possam ser grandemente abençoados e edificados por tudo que será tratado e ensinado aqui nesta manhã. Quero lembrá-los de quem não se inscreveu, que se inscreva no canal, sinalize lá para você receber as notificações, curta e dê o seu joinha neste vídeo e nos demais para que nós possamos continuar melhorando as nossas transmissões. Compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então orar neste momento, buscando a direção do nosso Deus. Quero lembrá-los, claro, que vocês se concentrem neste momento para que vocês possam separar um local, um ambiente, onde você possa se concentrar nesta aula e ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Oremos. Pai eterno e Senhor Deus, mais uma vez nós te buscamos, ó Deus, pedindo que a tua graça e a tua misericórdia nos alcancem em mais um estudo da nossa EBD. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para ministrar em nossos corações nesta manhã, através de cada princípio da tua palavra que será, ó Deus, estudado aqui. Assim eu lhe peço, ó Deus, a tua direção e peço a tua bênção sobre as nossas vidas de cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos ao estudo da nossa lição 6, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. Na lição 5 anterior, nós estudamos acerca de que nós éramos pecadores, estávamos perdidos e mortos em nossos pecados e ofensas. Mas pela misericórdia e a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, Ele nos alcançou e nós podemos ter acesso às bênçãos celestiais, aos privilégios daqueles que são salvos em Cristo Jesus, porque não somos merecedores. E na lição de hoje estaremos estudando, trabalhando o tema acerca dos gentios, a condição dos gentios sem Deus. Vamos então ao nosso texto do dia, que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Pegue então a sua revista, pegue a sua Bíblia, para que você possa estar acompanhando neste momento esse estudo. Efésios 2,11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então aqui, os gentios, que noutro tempo eram, gentios na carne chamados circuncisão, e pelos que na carne, ou seja, os judeus, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A verdade prática dessa lição é a seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Amém? Prosseguindo, vamos à nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 11, versículos 12 e 13, e Romanos, capítulo 4, versículos 12 e 14. Quem não tem a revista, pegue a sua Bíblia e abra em Efésios, capítulo 11 e 12, depois Romanos, capítulos 12 e 4, versículo 12 e 14. Leiamos então. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, Romanos 4, 12 e 14.
e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Verso 14. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Temos um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Então, nosso objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica, ou seja, relativo a Messias, ou seja, a Jesus Cristo. Primeiro objetivo específico, conceituar, explicar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Então vamos entender o que é circuncisão e o que é incircuncisão. Segundo objetivo específico, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Terceiro, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então são esses os nossos 3 objetivos gerais, os quais nós trabalharemos para alcançá-los ao final deste estudo. Vamos então, amados, à introdução desta lição. Lembrando do tema, a condição dos gentios sem Deus. A introdução diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios, quem é o autor de Efésios? Nós aprendemos na lição 1 com o pastor Jefferson Viana que o autor aos Efésios é o apóstolo Paulo. Ele lembra aos gentios de que antes da regeneração, antes do novo nascimento, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Ou seja, havia 5 coisas que eles não tinham acesso. A saber, eles estavam sem Cristo, eles eram separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, conforme lemos nos versículos 11 e 12 do capítulo 2 de Efésios. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto principal desta lição é chamados incircuncisão. Ponto 1, chamados incircuncisão. Mas antes eu quero lembrar vocês o ponto central. Qual é a temática central do estudo desta lição de hoje? O autor da nossa lição diz que o ponto central é: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Vamos entender como que isso aconteceu. Qual era a condição antes e depois. Então, primeiro ponto, chamados a incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, conforme versículo 2. O tópico 1 desse primeiro ponto é o seguinte: o conceito de circuncisão. Lembra vocês que no trimestre anterior, na lição da revista que estudamos o livro de Josué, nós estudamos na lição 5 sobre circuncisão. Então, a sua memória vai voltar, quem assistiu essa aula vai voltar um pouquinho agora, lembrando um pouco desses conceitos e outros aspectos que nós vamos trabalhar. Então, qual é o conceito de circuncisão? Circuncisão vem do latim circuncidare, que significa cortar em volta. Fisicamente, isso é um ato, isso é um procedimento cirúrgico que é realizado no órgão sexual masculino, ou seja, é cortado a pele do prepúcio, né? É retirado esta pele do órgão sexual masculino. Esta pele que encobre a glande, né? Do órgão sexual masculino. Então, o significado de circuncisão, né, fisicamente falando, é isso: cortar a pele do prepúcio do órgão sexual masculino. A circuncisão, queridos, ela foi prescrita na lei e ela era um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, tá? Olha o que diz Gênesis 17, de 10 a 11.
esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Deus falando ao pai da fé, Abraão. Aliança que terá que ser guardada, observada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, né? Ao corte da pele do órgão sexual masculino. Terão que fazer esta marca. Então é uma marca, é uma identificação, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Então, todo judeu, todo homem, ele tinha que ser circuncidado para ser identificado, para denotar que ele era do povo de Israel. Então isso era uma forma de identificação, de separação dos filhos de Deus, do povo de Israel, conforme a aliança que ele havia feito muitos séculos antes com Abraão. Agora, quem e quando? Em quem e quando é feito a circuncisão? Então, o versículo de Gênesis 17, versículo 12, ele vai falar que era feito na geração, né, de Abraão, na descendência de Abraão, no povo de Israel, em todos os meninos, quando eles tivessem 8 dias de nascido. Então, todas as crianças com 8 dias de nascido, elas eram circuncidadas, ok? Também, além dos filhos de Israel, aqueles que eram estrangeiros comprados por dinheiro. Então, havia pessoas no povo de Israel que ao redor da trajetória do povo foram se agregando ao povo de Israel. Esses estrangeiros, eles também tinham que ser circuncidados, ok? Isso é uma ordenança que está lá em Gênesis 17, versículo 12, tá? Então, era estas pessoas, quem? Os filhos, os descendentes de Abraão, os filhos, os do povo de Israel e os estrangeiros comprados por dinheiro. Quando? No 8º dia de nascido. Todo menino era circuncidado. O incircunciso, queridos, tinha uma consequência. Aqueles que não fossem circuncidados, eles eram excluídos do povo de Israel. E esta palavra excluídos é no sentido de eliminado, extirpado mesmo. Então era algo muito sério, como são todas as coisas de Deus. Lá no versículo 14 de Gênesis 17 vai falar que aqueles que não fossem circuncidados seriam extirpados, excluídos do povo de Deus, ok? Era um sinal de distinção. Lembra do episódio de Davi e Golias? Quando Golias fica afrontando ali durante 40 dias, de manhã e de tarde, o povo de Israel, chega um momento que Davi fala para Golias, quem é você, seu incircunciso, para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? Então, como Golias não fazia parte do povo de Israel, ele era um incircunciso, era um gentil, ok? Então, a marca do povo de Israel era a circuncisão. Isso distinguia eles dos demais homens, das outras nações. Então, era uma marca que distinguia os filhos de Deus, né? Aqueles que estavam ligados pela aliança. Lembramos, queridos, como estudamos no livro de Josué, que durante 40 anos o povo esteve no deserto, né, peregrinando, se rebelando contra Deus, Deus tratando aquele povo, e aquela geração praticamente toda morreu no deserto, e nesse período não foi circuncidado ninguém. Acredita-se que, por questões sanitárias, isso não foi feito, né? Mas é fato que neste período não houve essa prática da circuncisão. Porém, vocês vão lembrar também no estudo de livro de Josué que quando, sob a liderança de Josué, quando o povo atravessa o Jordão e chega a Gilgal, bota os pés na terra prometida, é feito um concerto, uma aliança, onde são circuncidados aquela geração que nasceu no deserto. Então, ali na terra prometida, eles são circuncidados, já adultos, tá? Eles são circuncidados para poder ser distinguidos, né? Para poder ser identificados como povo de Deus, por conta do pacto, da aliança. Aquilo era um sinal de uma aliança, de um pacto, que eles eram separados para Deus. E é interessante que no local que eles foram circuncidados foi chamado de Colina dos Prepúcios, que no nome é Gibeate Aralote, Colina dos Prepúcios, onde houve ali esse ritual da circuncisão de todos os de Israel e os estrangeiros comprados por dinheiro. Amém? Vamos ao nosso segundo tópico do primeiro ponto. O significado religioso da circuncisão. Então nós vimos o que era a circuncisão do ponto de vista físico, né? Externo.
Agora vamos entender o significado religioso da circuncisão. Então, por que Deus mandou, queridos, circuncidar os do povo de Israel? Tinha um significado espiritual por trás disso. Porque Deus queria que esse povo eles fossem santos, separados. Então, tem um significado de purificação, tá? De santificação deste povo. Porque Israel estava rodeado por povos pagãos, idólatras, depravados. E Deus queria que esse povo fosse santo. Né? Deus fala que ele é santo e exige que o seu povo seja santo. Então, o significado espiritual da circuncisão é separação, é santificação, é purificação. Nós devemos então ser santos, ser separados, puros, para servir a Deus com as nossas boas obras, de forma que glorifiquemos a Deus. Então, queridos, nós temos uma identidade. Nós pertencemos a um Deus. Né? E esse separar não significa ser santo aqui, ser separado aqui, não significa que somos perfeitos, não, porque ainda estamos vivendo no mundo e ainda estamos sujeitos à influência, ao pecado. Embora nós não vivemos na prática deliberada do pecado, mas ainda estamos sujeitos e pecamos. Tá? Mas esse santo significa que nós somos separados, um povo escolhido, um povo que luta, que busca viver para a glória deste Deus tão maravilhoso que nos salvou pela sua graça. Ok? Então, esse é o significado da circuncisão. Nós somos um povo santo, nós temos que nos santificar. Lembrando, como na lição anterior, santificação é uma parte, né, um aspecto da salvação. É um processo progressivo. Nós hoje somos mais santos do que ontem, amanhã seremos mais santos do que hoje. Então é um processo gradativo. Por quê? Nós estamos nos aperfeiçoando para chegar à estatura de varão perfeito, para aparecermos cada vez mais com o nosso referencial, o nosso padrão de santidade e perfeição, que é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós temos, queridos, também responsabilidades. Nós temos direitos e deveres. Nós somos povo escolhido, nós somos separados, recebemos bênçãos espirituais. Receberemos, nós estamos crendo nas promessas de que Deus fez para nós através do seu Filho Jesus. Mas nós temos responsabilidades. Nós precisamos obedecer às ordenanças de Deus. Então, somos povo escolhido, somos povo santo e separado, mas nós também temos responsabilidades para com o nosso Deus, para com a sua obra. Uma aliança de purificação. O contexto de Efésios, meus irmãos, ao qual Paulo fala aqui para este povo, era um contexto de um povo idólatra, um povo pagão, e era uma sociedade em que a sexualidade era depravada. Portanto, Deus, ele insta Paulo a alertar estes irmãos de que eles precisavam ser santos, de que eles precisavam ser puros. Eles estavam no meio de uma sociedade depravada, onde tudo valia, a libertinagem era o que comandava, mas Deus, ele quer o seu povo purificado. Por isso Paulo faz esse alerta ao povo acerca desta purificação, de ser santos, né? De ser circuncidados no interior, como veremos adiante. Olha o que Gálatas diz 5,19, né? O Paulo aos Gálatas 5,19 diz acerca das obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então nós não devemos praticar as obras da carne. Devemos, obviamente, praticar o que? O fruto, né, do Espírito. O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fé. Né? Então, as obras da carne nós temos que abandoná-las. Se antes eu fazia, hoje eu não faço mais, porque eu vivo para a glória do meu Deus. Aleluias. O nosso corpo, meus amados, lembra que Paulo disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, nós temos que fugir da aparência do mal, nos abster de toda imoralidade sexual, porque isso nos contamina. Algo sério, meus irmãos, era algo muito sério a questão da circuncisão no povo judeu. Eles levavam isso muito a sério. Tanto é que eles se recusavam a sentar e comer junto com um incircunciso, ou seja, junto com um gentil. Olha o que Atos 11:3 diz. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então, o povo de Deus, o povo judeu, eles não
sentavam para comer com o incircunciso. Tamanha era a seriedade que eles levavam essa ordenança de Deus. Amém? Vamos prosseguir então, concluindo este tópico. Como a corrupção do pecado frequentemente se manifesta com força peculiar na vida sexual, Deus exigiu que o seu povo simbolizasse a santificação das suas vidas por meio da purificação do órgão que serve para a reprodução da vida. Então tá vendo o sentido, né? Por que o homem? Por que o sexo masculino? Por que o órgão sexual masculino? Né? Tem uma ligação. Porque o órgão sexual masculino ele, né, é usado no processo de reprodução da vida. Portanto, na questão sexual é utilizado, obviamente, o órgão sexual masculino. Então, Deus ele relaciona isso para que o povo seja santo e puro, né? Sabendo que a questão sexual é algo que frequentemente leva as pessoas a pecar. Então, lembrando vocês, a prática do sexo, queridos, é abençoado dentro do casamento. Fora do casamento é fornicação. Dentro do casamento com uma outra pessoa, extraconjugal, é adultério. Isso é abominação, ok? Então guarde-se para que você tenha uma prática sexual dentro do casamento, dentro da cerca do casamento, dentro das bênçãos do casamento. Prosseguindo, tópico 3, a circuncisão do coração. Então vamos entender agora o que de fato é a circuncisão. Né? O que a palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, quer dizer de forma profunda o que é essa circuncisão. O sinal dos judeus era apenas algo físico, como Paulo fala, né? Era algo feito por mãos de homens, ok? Mas o legalismo dos judaicos, o legalismo dos religiosos da época, achavam que eles eram salvos só por ser circuncidados externamente. Eles achavam que essa obra exterior era suficiente. Mas, na verdade, Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado, meu querido? Sepulcro caiado é um túmulo bonito, todo ornamentado, todo enfeitado por fora. Mas por dentro, o que tem dentro do sepulcro? Tem ossos, tem podridão, tem algo fétido, tem morte ali. Então, Jesus falou que esses fariseus, esses religiosos, que achavam que eram salvos porque eram circuncidados na pele, na carne, ele vai chamar esses religiosos de sepulcros caiados. Eles se preocupavam com o exterior, com o que mostrar para o povo, orando em praças, né? Jejuando e mostrando um semblante de quem estava fraco, para que as pessoas perguntassem: o que aconteceu com você? Ah, não, é porque eu estou jejuando. Uma falsa piedade, né? Mas Deus não quer nada que seja somente exterior, Ele quer que seja no interior, ok? Então, a boa nova do evangelho que Paulo vai trazer aqui aos Efésios, aos gentios e a nós, é que Deus quer nos circuncidar no coração, é no interior. Então, se a pessoa é circuncidada na carne, como eram os judeus, mas não é no coração, não vale de nada, ok? É um símbolo externo o circuncidar na carne, mas o que importa é no interior. Ser circuncidado no coração, ou seja, ser regenerado, ser nascido de novo. Olha o que Paulo diz aos Romanos 2:29. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a verdadeira circuncisão, jovem, a verdadeira circuncisão é a que acontece no interior. Ok? A verdadeira circuncisão acontece no coração. Olha o que Paulo diz aos Gálatas 6,15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Ou seja, se eu sou circuncidado na carne ou não, isso não importa mais na nova aliança, no tempo da graça. O que vale é se eu sou uma nova criatura, é se eu fui regenerado, é se eu sou nascido de novo. É isso que importa. Amém? Então importa ser circuncidado no coração. Glórias a Deus por isso, querido. Jovem, Deus quer retirar a camada de pele do seu coração, a camada de pele dura, pecaminosa do seu coração. E do meu também. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Deus faz esta obra através do seu Espírito Santo, que está falando as nossas vidas nesta manhã.
Ele quer que você seja nascido de novo. Ele quer arrancar essa camada, circuncidar o seu coração, tirar essa pele dura do pecado, das más obras. Ele quer te salvar. Amém? O exterior, queridos, é importante falarmos que o exterior, ele também importa. Ele não é o mais importante. Veja bem, se eu sou nascido de novo, se eu sou circuncidado no coração, obviamente, exteriormente eu vou manifestar isso. Entendeu? Então, somente exterior para Deus não vale, é sepulcro caiado, porque por fora bonito, por dentro podre, morto. Agora, se eu sou nascido do coração, eu vou externar esta obra interior exteriormente. Eu vou externar isso com as minhas palavras santas, com o meu modo de vestir santo, com minhas atitudes santas, com as minhas boas obras. Amém? Então é importante. Se você é nascido de novo, tem um coração circuncidado, você demonstra isso exteriormente. Do contrário, se exteriormente é só exterior, isso não vai valer de nada. Quarto tópico desse primeiro ponto. Vamos lá? A circuncisão na nova aliança. A circuncisão na nova aliança. Queridos, estava havendo um debate, discussões acaloradas entre os judeus e os gentios. Mas antes eu quero lembrar vocês aqui, quem são esses gentios? É muito simples de entendermos. Judeus é o povo da aliança, é aquele cidadão de Israel, ok? Então quem nasceu do povo de Israel é um judeu, ok? Um cidadão judeu. Portanto, ele é herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão, por descendência, por questão de DNA, de sangue. Perfeito? E quem são os gentios? Gentios são todos os outros povos, cidadãos de outros povos que não são judeus. Então, você e eu somos gentios. O povo de Éfeso são gentios. Todo aquele pessoal que Paulo foi pregar para fora de Jerusalém, de Israel, eram gentios. Paulo, inclusive, é considerado como apóstolo dos gentios. Ok? Então, gentios são todos que não são do povo judeu, do povo de Israel. Ok? Então, vamos entender aqui esse contexto. Tá? Havia debates acalorados, queridos, como está registrado em Atos 15, 1 e 2 aqui, vamos ler para a gente entender. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, região dos gentios, e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Então, olha só, os judeus estavam falando assim, ó, vocês gentios que agora são salvos, vocês precisam circuncidar, porque nós somos circuncidados. E Deus falou para Abraão que temos que ser circuncidados. Deus reforçou com Moisés que nós temos que ser circuncidados. Então, se vocês são salvos, tem que ser circuncidados. Só que isso estava criando uma contenda. Opa, será que precisamos ser circuncidados? E Paulo e Barnabé teve que acalmar os ânimos ali. Mas continuou, não parou por aí. Atos 15, 2, a parte B. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, Paulo, Barnabé, os apóstolos, os anciãos, né? E a igreja precisou se reunir em Jerusalém, o que ficou conhecido como o primeiro concílio, a grande convenção do povo, da igreja de Cristo, na era da graça, no período da graça. Então, os estudiosos acreditam que isso aconteceu no ano 49 depois de Cristo. Esse concílio que reuniu os apóstolos, os anciãos e a igreja, para poder resolver essa contenda. Peraí, será que eles precisam mesmo ter esses costumes judaizantes? Porque havia judeus que estavam querendo impor. Vocês também têm que cumprir esses rituais, têm que ser circuncidados, vocês têm que ter essas práticas. E aí, neste concílio, eles chegaram a um consenso. Ó, Atos 15, 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então havia alguns religiosos que queriam que eles circuncidassem neste concílio. Mas aí, para a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele atuou na vida destes irmãos e usando Paulo, Tiago e outros irmãos, Pedro,
eles conseguiram mostrar que não era bem assim. Olha então qual foi o desfecho neste grande concílio, dessa reunião ali em Jerusalém para tratar deste assunto. Será que os gentios precisam mesmo praticar os nossos costumes? Será que eles precisam ser circuncidados? Olha o que Atos 15, 28 e 29 diz. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha só, houve uma concordância. Primeiro o Espírito Santo e entre eles a igreja de Cristo. Não impor a vocês, a quem? Aos gentios, que agora eram salvos em Cristo Jesus. Nada além das seguintes exigências necessárias. Abster-se da comida sacrificada aos ídolos, porque o costume do povo lá da época do Império grego, da influência grega romana, né? O Império na época era romano, eles sacrificavam ídolos em seus cultos aos deuses deles. Do sangue, então tem que se abster do sangue, dos ídolos, do sangue, por quê? Em Levíticos Deus vai falar para o povo não comer o sangue, porque o sangue é o sinal de vida, então não podemos comer sangue. Da carne de animais estrangulados, ou seja, animais que eram mortos, apertados, sufocados, e da imoralidade sexual, ou seja, da prostituição. Isso era muito latente naquela sociedade, naquele povo da época de Paulo. Então, essa foi a decisão, esse foi o desfecho, essa foi a determinação que chegou no consenso, né? O Espírito Santo de Deus, juntamente com os apóstolos, os da igreja e os anciãos, eles chegaram a essa conclusão, o que ficou conhecido como os decretos apostólicos. Essas definições aqui: abster-se da comida sacrificada aos ídolos, abster-se do sangue, abster-se da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. E aí termina assim: vocês farão bem em evitar essas coisas, falando para os gentios, que tudo lhes vá bem. Ou seja, gentios, vocês não precisam de se circuncidar. Gentios, vocês não precisam dos costumes, praticar os costumes nossos, ok? Porque agora em Cristo essas coisas foram concluídas, em Cristo essas coisas aconteceram, ok? Porque tudo era sombra do que havia de vir. Como Cristo veio, não precisa mais de fazer aquelas festas, não precisa da circuncisão, não precisa dos sacrifícios dos animais, porque em Cristo isso tudo se cumpriu. Amém, queridos? E essa definição ficou conhecida na história da igreja como os decretos apostólicos. Então agora aqui, fechando esse ponto, eles, nesta assembleia, neste concílio, eles resolvem este grande problema que havia, esta contenda. Amém? Então agora nós estamos fechando o primeiro ponto desta lição, que é chamados em circuncisão. Então tratamos acerca da circuncisão, o que é, do aspecto físico, do aspecto espiritual, tratamos da circuncisão do coração e agora da circuncisão na nova aliança. Então, na nova aliança, no Novo Testamento, né, através do sangue de Cristo derramado na cruz, houve esse desfecho, que eles não precisavam ser praticantes da circuncisão, ou seja, os gentios. E aí eu quero alertar vocês aqui, queridos, cuidado com os costumes judaizantes dos nossos tempos. Infelizmente, há irmãos que estão indo por este caminho, praticando essas festas, usando roupas típicas dos judeus, né? Colocando Israel, embora Israel tenha promessas e é relevante, mas as promessas foram estendidas para nós, gentios, ok? Não há nada que diferencie o povo judeu de nós, porque agora nós somos co-herdeiros, nós somos filhos por adoção. Então tomem cuidado, porque muitos estão vituperando a pessoa de Jesus Cristo, o seu sacrifício, porque estão voltando essas práticas antigas, judaizantes, o que não é autorizado pela palavra de Deus, o que foi condenado pelos apóstolos, pela igreja primitiva. Amém? Síntese deste ponto, para a gente fechar este ponto e ir para o próximo. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Então os gentios, queridos, não tinham direito às promessas de Deus, porque eles estavam excluídos eles não tinham pacto da circuncisão, por isso estavam excluídos da promessa de Deus. Mas vamos entender nos outros tópicos o que acontece com os gentios. Prosseguindo então, tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Nesta parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo,
sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Versículo 12 do capítulo 2 de Efésios. Então vamos lá. Tópico 1 desse segundo ponto. Uma vida sem Cristo. O que Paulo quis dizer, meus irmãos, com a expressão naquele tempo? Ele estava dizendo o seguinte para os gentios: olha, quando vocês ainda não eram regenerados, quando vocês ainda não eram nascidos de novo, quando vocês estavam imersos no paganismo, nas práticas de imoralidade sexual, é isso que Paulo está dizendo aos gentios convertidos ao cristianismo agora. Vocês estavam sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica. Tudo que eles fizessem não seria capaz de incluí-los, de torná-los a terem direito às promessas messiânicas, ou seja, as promessas que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo para conceder aos filhos. Então, este povo, esses gentios, eles estavam sem Cristo, eles tinham antes uma vida sem Cristo. Olha o que João 4:22 vai dizer. Vocês, samaritanos, ou seja, gentios, que inclusive os samaritanos eram um povo que os judeus eles tinham aversão, né? Havia um choque muito grande. Adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Está se referindo aqui à pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, de forma alguma, queridos, nós, gentílicos, poderíamos ter acesso às promessas messiânicas, às promessas de Deus em Cristo Jesus, através da nossa prática, nossa vida anterior, através de qualquer religiosidade. E aí eu quero lembrar vocês o seguinte: nenhuma religião, a não ser o cristianismo, conhece o conceito de graça. Pode até conhecer o conceito de amor, de perdão, mas graça não. Somente o cristianismo tem o conceito e tem na prática a manifestação da graça do nosso Deus, que nós aprendemos na lição anterior, que é o quê? É o favor imerecido de Deus para com nós. Nós não merecemos ser salvos, mas Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos concedeu direito às suas promessas, à salvação, a assentar-se à direita do Pai, a sermos perfeitos e morarmos na eternidade com Ele. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou. Então, não há, queridos, nenhuma religião que possa garantir salvação a ninguém. Somente através de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, somente por Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, que você está ouvindo, se você segue outros deuses, se você está colocando a sua fé, baseando a sua salvação em seus próprios méritos, eu preciso te dizer que você está perdido. Só encontramos salvação em Cristo Jesus. Não há outro caminho que possa levar a Deus. Quem conhece o Filho conhece o Pai. Se você não conhece Jesus, você não conhece a Deus. Você está enganado. Amém? Então, reflita nisso. Somente no cristianismo, somente através da graça de Deus, nós podemos ser salvos. Nenhuma outra religião pode apresentar uma proposta, apresentar uma solução para o nosso problema maior, que é o pecado. Somente em Jesus podemos ser salvos. Segunda privação que os gentios tinham, eles estavam separados da comunidade de Israel, do povo de Israel. Vamos ver? Havia uma grande desvantagem dos gentios, queridos, em relação aos judeus. Olha o que o versículo 2 diz: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Eles estavam separados, eles não poderiam participar de nada que o povo judeu participava. Eles não tinham acesso às coisas que os judeus tinham. Eles não faziam parte do povo escolhido. Eles não eram parte daquela descendência de Abraão. Então eles estavam separados da comunidade de Israel, eles estavam excluídos, eles estavam alienados. Bacon disse que essa exclusão que fala aqui é total alienação. Está alienado, não tem conhecimento nenhum dessas promessas.
Eles não faziam parte do povo escolhido. Eles não podiam usufruir, queridos, dos privilégios da aliança que Deus fez a Abraão. Os gentios não podiam. Somente uma forma que eles, através de uma forma que eles poderiam ter, através de Cristo Jesus. Mas Romanos 9:4 vai dizer, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei e a adoração no templo e as promessas. Então Deus deu ao povo de Israel, queridos. Essa foi a nação que Deus escolheu, separou para ele, amou, né? Fez tudo por eles. Deus escolheu Israel, esta nação, e concedeu a eles, fez com eles a aliança, deu a lei, né? E deu a eles a oportunidade de adorar a Deus no templo. Tá? Então foi esse povo que Deus escolheu. Então, os gentios, eles tinham essa grande desvantagem. Eles não podiam estar na comunidade de Israel. Estavam separados da comunidade de Israel. Prosseguindo. Por quê? Porque a chamada era somente para Abraão e a sua descendência. Vejamos Gênesis 17:9. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Então Deus falando para Abraão guardar a aliança que Deus fez com ele, para não quebrar essa aliança. Abraão e os seus descendentes, ou seja, os descendentes, os judeus, ok? Os gentios precisavam saber que pela fé em Cristo Jesus, eles se tornariam descendentes de Abraão. Então veja bem, os gentios não tinham direito à promessa, estavam separados, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Mas, através de Jesus Cristo, eles poderiam se tornar da descendência de Abraão. Olha que coisa linda. Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus, queridos. Então eu e você, nós somos gentios. Temos acesso à promessa que Deus fez a Abraão por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros, segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Mas por quê? Pela fé em Cristo Jesus. Por isso que você precisa ter essa convicção. Somente pela fé em Cristo Jesus eu posso ser chamado filho de Deus e ter direito, ter acesso às promessas de Deus. Lembremos de onde nós saímos, queridos. Quem era você? De onde você saiu? Antes de você nascer de novo, antes de você ser regenerado. E olha o que você é agora pela graça de Deus. Eu olho para a minha vida, mesmo criado no Evangelho, criado na igreja. Quem eu era, quem eu sou, pela graça de Deus, não pelos meus méritos. Deus é muito gracioso, querido. Lendo essa lição, estudando, eu refletindo, meu Deus. Ah, Senhor, miserável gentio, perdido, sem a tua graça. Mas o Senhor me alcançou. Oh, irmãos, isso tem que nos trazer uma alegria. Isso tem que externar, vir de dentro para fora uma alegria, isso externar na glorificação do nosso Deus, com a nossa forma de viver, exaltar o seu nome. Aleluias! Quem você era, meu jovem? Quem você é agora pela graça de Deus? O que você fazia e agora você não faz mais pela graça de Deus? Porque Jesus Cristo é o seu Senhor. Nós não somos, irmãos, judeus. Mas por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós fomos salvos e somos feitos descendência de Abraão e de todas as promessas que Deus fez. Apegue-se a essas promessas, meu irmão. Se você já experimentou, apegue. Se você não experimentou e ainda é um gentio, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sem a salvação, se você ainda não nasceu de novo, esta é a oportunidade nesta manhã de você se entregar a esse Deus e ser transformado por Ele. Amém? Terceiro tópico, fechando esse segundo ponto. Alienados aos pactos das promessas. Irmãos, esses pactos aqui, primeiro, o que é pacto? Pacto é uma aliança, é um testamento. E lembra que a aliança é algo entre duas partes com termos que não podem ser quebrados. Uma aliança que nós conhecemos muito bem é a aliança do casamento. Quando um homem e uma mulher decidem, por livre e espontânea vontade, né, com a bênção dos seus pais, isso é importante, se unirem em matrimônio. E essa aliança não pode ser quebrada. Assim, Deus faz a sua aliança com Abraão, com Moisés e com Davi. E nós vamos falar das três aqui, que são as mais relevantes, mas tem outras alianças também descritas na Bíblia. Então, a aliança é um testamento, é um acordo entre partes, tá? Que precisa ser mantida, mesmo se uma parte quebrar os termos.
né? A aliança ela precisa ser mantida. E elas giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, de Jesus Cristo. Essas alianças que nós vamos ver. 3, a saber. Atos 13:32 vai dizer: nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Que promessa é essa que aqui em Atos está falando? É a vinda do Messias. É a promessa da vinda do Messias. Que o povo de Deus eles tinham conhecimento porque no Velho Testamento isto foi constantemente anunciado. Tá? Então vamos ver os 3 pactos. Pacto abraâmico, conforme está em Gênesis 12:1-3. Resumindo, o que Deus disse para Abraão? Qual a promessa que Deus fez? Você, Abraão, vai sair da sua terra, da sua parentela, dos seus familiares, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão tinha que ter uma atitude de fé, porque ele nem sabia para onde ele ia. Mas ele creu em Deus e Deus abençoou ele. Deus fez dele uma grande nação, nele todas as famílias da terra foram abençoadas, nele Deus falou que a sua descendência seria numerosa como a areia do mar e as estrelas do céu. Então é esse pacto abraâmico que apontava para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo pacto, o pacto mosaico, que está em Deuteronômio 28:1-14. Deus fala com Moisés para falar para o povo: se vocês obedecerem os meus mandamentos, a lei que eu estou dando para vocês, vocês serão abençoados e prósperos em todas as coisas. A terra de vocês vai ser frutífera, a descendência de vocês vão ser abençoada, vocês vão vencer todos os seus inimigos. Então foi essas as promessas que Deus fez para o povo através de Moisés, conhecido como pacto mosaico, uma aliança com Moisés e com o povo. E o terceiro, pacto davídico, ou seja, feito com Davi, está em 2 Samuel 7:13-16. Deus ele chama Davi de filho. Eu serei o seu pai, você será meu filho. E ele fala: da sua descendência, Davi, vai vir o Messias. Jesus Cristo é descendente Ele é o leão de Judá, né? Ou seja, ele é descendência de Davi. Ele é da descendência, da linhagem do rei Davi, que prefigura o Messias. O trono de Davi, Deus falou, vai ser estabelecido para sempre. Então, essas promessas que Deus faz a Davi, apontando para Jesus, o Messias que havia de vir. Glórias a Deus pelos pactos que Deus fez com os teus filhos no passado e nós podemos desfrutar em Cristo Jesus hoje. Esses pactos, queridos, eram uma reiteração da promessa messiânica, ou seja, da promessa do Messias, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os gentios não os conheciam, eles estavam alienados, eles não tinham noção destes pactos, porque eles não conheciam o que os antepassados do povo de Deus tinham falado com eles. Então, por isso que eles estavam alienados aos pactos da promessa. Eles não tinham conhecimento e nem noção nenhuma. Mas, uma vez que os gentios, eles são regenerados, nascidos de novo, Deus revela a eles a grandeza do seu amor. Assim somos nós, queridos. Nós estávamos alienados, mas agora nós somos herdeiros da promessa, porque Deus abriu os nossos olhos, né? Assim como os gentios que Paulo estava falando aqui nesta carta, somos nós, ou éramos nós que somos salvos hoje. Deus abriu os nossos olhos e revelou o seu grande amor através de Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Vamos prosseguir? Deus é fiel, querido, às suas promessas e jamais quebrará a sua aliança. Então confie nisso, como estudamos nas lições anteriores. Deus é fiel à sua promessa e Ele não falha. Ele não falha, ok? Então todas essas promessas, todas as alianças que Deus fez com o seu povo, que fez com nós através de Jesus Cristo, ela vai ser mantida até o final, meu querido. Creia nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Síntese desse tópico. A antiga condição dos gentios era desoladora. Eles viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Caminhando para o final, tópico ponto 3, sem esperança e sem Deus. Então vamos ver. Desprovidos de esperança. Primeiro, a palavra esperança aqui significa confiança. Em quê? Nas promessas divinas. Então os gentios, queridos, eles estavam sem esperança, eles não tinham confiança porque eles não conheciam. Então eu só posso ter esperança e confiar naquilo que eu conheço. Se eles não conheciam, logo eles não tinham essa esperança. Ok? Eles criam em quê?
A filosofia grega que imperava na época, queridos, eles não criam, melhor, na vida após a morte. Então eles viviam a vida aqui, vamos comer, beber e aproveitar mesmo essa vida, né? Vou deixar a vida me levar, porque depois que morreu acabou, então eu vou aproveitar essa vida. É assim que eles pensavam. Então eles não tinham conhecimento que depois da morte tinha vida, vida eterna de sofrimento ou vida eterna de bonança, de gozo eterno. Então, como eles não conheciam, eles não tinham essa esperança. Eles tinham esperança em quem? Lembramos que eles eram politeístas, eles adoravam muitos deuses. Mas esse panteão, né, grego-romano, ou seja, esse monte de deuses que eles tinham, não podia fazer nada, absolutamente nada por eles, nem dar a eles a esperança. E aqui o autor vai dizer que a esperança é a âncora da alma. E olha que curioso. Âncora, querido, é um instrumento de ferro que o navio lança para poder ficar estável em determinado ponto no oceano. E eu pesquisei, uma âncora ela pode ter 20 toneladas, ou seja, 20 mil quilos. E ela pode segurar um navio de 100 mil toneladas, ou seja, 100 milhões de quilos. Então, âncora é uma coisa que ela dá sustentação, ela dá estabilidade, né? Então, a nossa esperança é a âncora da alma. Está firmada nas promessas que Deus fez. Amém? Os gentios, sem essa esperança, padeciam medo e incertezas, porque eles não conheciam, eles estavam alienados às promessas de Deus. Por isso que eles viviam nos prazeres desta vida. Eles eram escravos dos seus pecados. Que triste. Mas, queridos, nós precisamos lembrar que a nossa esperança está em Deus, nas suas promessas. E eu quero aqui lembrar vocês que existe um ditado que a gente costuma falar mais errado, diz que a esperança é a última que morre. Ora, se a nossa esperança está com Deus na glória, a nossa esperança nunca vai morrer, queridos. A nossa esperança não morre. Portanto, lembre-se que a sua esperança está na eternidade com Jesus. Olhe para a cruz de Cristo, lembre-se que Ele te salvou, mesmo você sendo gentil, sendo imerecedor e pecador. Amém? A nossa esperança jamais morrerá, porque quem prometeu é fiel para cumprir, é o nosso Deus. Último tópico, sem Deus no mundo. Os gentios estavam sem Deus no mundo. Era um privilégio que eles não tinham. Eles serviam e acreditavam em algumas divindades. Porém, eles desconheciam completamente o Deus único e verdadeiro que Paulo estava apresentando a eles. Triste, né, irmãos? Triste, porque muitos da nossa época estão nesta condição. É por isso que nós precisamos de pregar o Evangelho, para que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, para que elas compreendam o que Deus fez em nossas vidas. O amor de Deus dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, viver nessa vida, queridos, neste mundo sem Deus, é perder tempo. Nós precisamos ajudar as pessoas a abandonar os seus deuses, a sua idolatria, a sua vida de pecado, assim como este povo lá. Porque muitos acham que conhecem Deus. Na verdade, eles criaram um Deus na cabeça e seguem ele. Paulo vai falar que muitos estão vivendo olhando como o seu Deus é o seu umbigo, é o seu ventre. Ou seja, ele vive para a sua glória, ele vive para o seu louvor, para se satisfazer. Mas nós sabemos que nós devemos viver para a glória de Deus. Nós não somos nada. Tudo que fazemos, tudo que somos e viermos a ser é para a glória do nosso Deus. Queridos, nós éramos cegos, mas depois que Deus nos revelou a verdade do seu Evangelho, nós passamos a ver, a enxergar. Então nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Lembremos disso. E para nós, assim como para esses gentios, felizmente, né, esse quadro ele foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, concedendo eles o direito de serem chamados filhos de Deus e ter acesso às promessas divinas através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus por esta lição, por esse maravilhoso ensino. Eu estou muito feliz e grato a Deus por poder compartilhar com vocês essas preciosas promessas, de entender que nós éramos gentios e nós não tínhamos direito às promessas de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós passamos a ter direito a essas promessas que Deus fez a Abraão, aos judeus, mas que agora nós somos circuncidados no coração, nós somos nascidos de novo, fomos regenerados
e salvos pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então alcançamos nosso objetivo? Vamos ver? Nós conceituamos espiritualmente a circuncisão e a circuncisão, nós explicamos a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo e afirmamos que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição. Concluindo, quero lembrar você, agora neste momento, para que você oferte e dedique a Deus parte daquilo que Ele te deu como forma de louvor e adoração e gratidão a Deus. Oferte neste momento. Você, nosso visitante, amigo, convidado, você também tem... você pode, neste momento, participar com a gente. Fique à vontade. Se você não se sinta constrangido, você também pode participar para abençoar o reino, para que mais vidas sejam alcançadas. Concluindo, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado por mais uma vez participar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas para que outras conheçam o amor de Deus e as promessas que Ele nos fez em Cristo Jesus. Vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus e encerrando mais esse precioso tempo na presença dEle. Pai, eu te louvo e te exalto, Senhor, porque o Senhor, de um modo maravilhoso, nos salvou e nos alcançou. Éramos perdidos em nossos pecados, mas hoje, ó Deus, nós somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus Cristo. Pai, eu te peço a bênção na vida de cada um desses ouvintes, dos nossos jovens, dos convidados e familiares que estão assistindo, que eles sejam alcançados por esta graça e salvos em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro. Amém. Deus abençoe vocês, sua família. Até a próxima lição.